Olá pessoal, Sejam muito bem-vindos ao canal da Metodista Renovada do Heitor Rigão. antes de irmos pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like. e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. É isso! Deus é bom a todo momento e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós não devemos deixar os empecilhos que acontecem tentar nos atrapalhar, tentar nos impedir de falar do amor de Deus, falar da sua palavra. Amém? Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias lá no livro de João, capítulo 2. João, o apóstolo do amor, o apóstolo que Jesus mais ali desabafou, caminhou, conhecido como o apóstolo do amor. Todos acharam? João 2, capítulo 2. Amém? Então vamos dar início à leitura. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala provou a água, que feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, tem então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos ler até aqui, vamos orar antes, que nós possamos aplicar o texto. Senhor, mais uma vez eu te dou graças, Pai, por esta manhã, Senhor, por este louvor, por esta comunhão aqui, Deus, onde seus filhos, ó Pai, a tua igreja está reunida, para aprender mais de Ti, Senhor, para ter mais comunhão com o Senhor e aprender como o Senhor se manifesta em nossas vidas. Amém. Bom, eu creio que esse aqui é um texto muito familiarizado, né? O primeiro milagre de Jesus, e não é algo que muitos não conhecem, é algo bem simples, então eu vou ser bem objetivo para os irmãos possam compreender e possam absorver algo de Deus para suas vidas, amém? Então, eu quero começar o texto destacando que Jesus estava indo a um casamento, a uma cerimônia, e antes disso, ele havia ali chamado alguns discípulos para estar ali com ele, mais ou menos 5 discípulos ali estavam com ele, né? E antes dessa passagem, ele teve uma conversa ali com Natanael e Filipe. Filipe ouvera falar de Jesus e viu ele, e chama Natanael para também ter com ele e poder presenciar ali quem era Jesus. E Natanael fala assim no texto para Filipe: pode vir alguma coisa boa da Galileia, né? Porque a Galileia era vista ali como um lugar ali meio, sabe, onde não vinham coisas boas, onde não aconteciam nada de interessante. Então, quando você falava de um galileu, quando você falava da Galileia, as pessoas não
não valorizavam, não davam o devido valor para as pessoas que vinham de lá. Então Filipe fala para Natanael: vem e vê com seus próprios olhos, porque às vezes, meus irmãos, não basta apenas a gente falar de Jesus, às vezes a gente tem que ver para a gente poder crer. Então Jesus ali vê Natanael e ele já profetiza na vida dele, falando que viu ele na figueira, algo íntimo da vida de Natanael, que apenas Natanael sabia, né? Dessa passagem da vida dele. E ali Natanael começa a crer que Jesus realmente era um profeta e realmente era o Messias. E Jesus fala assim: mas você está impressionado com isso? É porque você não viu nada ainda, você vai ver ainda grandes coisas, você ainda vai ver. Isso não é nem o começo. Então eu quero começar o texto falando que você ainda não viu nem o começo do que Deus tem para a sua vida. Você ainda não começou ainda nem uma vírgula da jornada que Cristo tem para a sua vida. Ele tem grandes coisas para você. E é por isso que essa noite eu falo para você, essa manhã, vem e vê o que Deus pode fazer na sua vida e o que Ele vai fazer neste casamento, a obra maravilhosa que Ele vai operar nesta passagem, seu primeiro milagre. E diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estavam ali a mãe de Jesus. As bodas, como todo mundo sabe, é o casamento, a cerimônia, a celebração matrimonial ali dos judeus. E isso para aquele povo ali é muito, muito, muito importante mesmo. As festas ali, meus irmãos, duravam em média 7 dias, até 15 dias, dependendo das condições financeiras da família, né? E eles faziam uma festa ali com bastante abundância, né? Bastante vinho, porque o vinho ali era algo ali praticamente sagrado para os judeus. E o vinho ali não podia ter falta, né? Não podia faltar o vinho, porque se faltasse um vinho poderia ser uma desonra, né? Para a família ali da noiva, poderia ser uma desonra ali para as pessoas presentes, né? E acarretaria até em um processo, algo do tipo, né? Então, essa cerimônia para os judeus, o casamento, a celebração é algo muito importante. Imagine nós hoje, quem casou recentemente aí, Azak e o Júnior, bancar uma festa de 15 dias seguidos. Um dia já é difícil, né? Imagine 2 semanas. Então seria algo ali até vergonhoso para eles, até para nós mesmos. Imagina a gente fazer um casamento e começar a sair aqueles murmúrios: nossa, faltou arroz, faltou comida, faltou refrigerante, faltou suco. Um momento tão importante da sua vida, né? Alguns empecilhos ali podem ficar marcados e, né, acabar atrapalhando. Enfim, então para os judeus isso era um ato muito importante, era um ato ali praticamente sagrado, que não faltasse o vinho. Então Jesus é chamado para esse casamento, porém Jesus ainda não operou nenhum milagre, Jesus ainda não fez nenhuma maravilha. Então nós podemos ver que Jesus não foi chamado porque Ele faz, Jesus não foi chamado por obras ali naquele lugar, mas Ele foi chamado ali porque Ele era amigo, né, ou até familiar, ou até tinha um parentesco ali com o noivo, né, do casamento. E Jesus é chamado com os seus discípulos, como eu disse para vocês, Ele estava com Natanael, Filipe, André, o próprio João estava ali presente. E o que é interessante é que esses discípulos vão presenciar o primeiro milagre de Jesus. É que esses discípulos vão ser testemunha do primeiro milagre de Cristo, ali algo que ficaria marcado, né? Porque Jesus ainda não tinha feito nada ainda. Então Jesus não era conhecido pela Galileia, nem pela Judeia, nem pela Pérea, por Jerusalém. Jesus ainda não tinha espalhado os boatos que Jesus podia fazer grandes coisas. E Ele é chamado exatamente antes de fazer grandes coisas. O que eu aprendo muito com esse texto é que às vezes a gente quer chamar Jesus para a nossa vida por conta do que Ele pode fazer. Nós queremos chamar Jesus na nossa vida
por conta dos seus milagres, por conta das suas bênçãos. Mas aqui no texto é diferente. Jesus é chamado ainda sem nenhuma fama. Mas qual grande é chamar Jesus sem fama nenhuma? É que quando você chama Jesus para a sua vida, antes que aconteça algo ruim, Ele já vai estar no controle dela. Você não precisa chamar Jesus depois que algo ruim aconteça na sua vida. Você não precisa chamar Jesus depois que um desastre aconteça na sua vida. Faça igual este noivo, chame ele antes que aconteça algo ruim. Seja sábio. Não espere algo acontecer para você começar a caminhar com Jesus, né? Às vezes a gente vai evangelizar, as pessoas falam: eu vou para a igreja depois que eu curtir a vida. Eu vou para a igreja depois que eu fizer o que eu tenho vontade. Mas cuidado, meus irmãos, que às vezes o que você tem vontade pode causar um desastre. Pode não, vai causar um desastre na sua vida. Mas quando Jesus está ali, coisas grandiosas estão prestes a acontecer, porque Jesus está no controle. E esse texto mostra muito o controle de Deus sobre as coisas, sobre os momentos, sobre a ansiedade, né? Sobre ali o desespero do que vai ocorrer no texto. Então Jesus, antes mesmo de fazer o milagre, ele já estava no controle do casamento. Como Deus está no controle da nossa vida antes mesmo que aconteça algo de ruim. É algo que eu levo para a minha vida, é algo que eu carrego comigo. As coisas estão boas, as coisas estão calmas. Fiquem atentos, meus irmãos, que a Bíblia nos alerta: quando tudo está calmo, é porque algo está prestes a acontecer. Então, não fique acomodado quando a sua vida está muito calma, quando nada assim do tamanho de Deus aconteça na sua vida. É preciso que aconteça ali aprovações para testar a vossa fé. É preciso ali que aconteça ali ocasiões para testar a vossa sabedoria, o vosso entendimento da palavra de Deus. Não adianta nada você estar aqui na igreja e você não conseguir praticar. Obrigado, gente. E você não conseguir praticar nada do que está escrito. Então, algumas coisas vão acontecer na sua vida para ver o quão praticante você é da palavra de Deus. E vai falar assim: foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Então o que acontece quando você anda com Jesus? O que acontece quando você vira discípulo de Jesus? Você começa a caminhar com Jesus, você começa a ter uma jornada com Jesus. E então aonde Jesus vai, você consequentemente também vai. Onde Jesus anda, consequentemente você também anda. E quando Jesus fazer maravilhas, que vai acontecer? Você vai presenciar as maravilhas de Jesus. Porque eu e você ainda não presenciamos, um alerta para a igreja de hoje, porque eu e você ainda não presenciamos tais coisas, né? Que para a Bíblia é tão simples. A gente olha a Bíblia e a gente vê tantas maravilhas. Alguns comentaristas vão dizer que se fosse para colocar todos os milagres de Jesus na Bíblia, teria que fazer umas 10, 20, 30 versões, porque não caberiam todas as coisas que Jesus operou. Meus irmãos, e isso para a igreja de hoje é muito angustiante, porque às vezes você vem para a igreja, você clama por o Senhor, você clama pelo milagre, e nós queremos ver as proezas que Jesus pode fazer na nossa vida. Nós não podemos ser ignorantes disso. Nós queremos, às vezes, um milagre que só Jesus pode fazer na nossa vida. Às vezes nós buscamos algo que só pode vir das mãos do Senhor, e os discípulos vão presenciar algo ali que só poderia vir da mão de Deus. Os discípulos vão ver ali uma transformação, algo ali que é um sinal. Jesus praticou 8 sinais ali que destacam bem na Bíblia, e esse sinal da transformação do vinho é um desses grandes sinais que Jesus fez sobre a terra. E nós, como sendo discípulos de Jesus Cristo, nós temos parte com Ele, nós temos comunhão com Ele. Então, meus irmãos,
é preciso que eu e você veja milagres, é preciso que eu e você presencie, é preciso que eu e você testemunhe milagres, sim. Uma vida cristã sem experiências com Deus não é uma vida cristã. Imagine a experiência que esses discípulos têm. João escreveu esse livro, por exemplo, por causa que ele teve essa experiência com Jesus. Porque eu e você não podemos fazer o mesmo? Porque eu e você não podemos escrever um livro da nossa vida? Porque eu e você não podemos escrever um livro dos nossos testemunhos? Porque eu e você não podemos deixar um legado na terra mostrando a nossa caminhada com Jesus Cristo? Porque eu e você não podemos falar de milagres que nós presenciamos? Paulo mesmo diz que nós somos a carta viva. Paulo mesmo diz que nós somos a continuação dos milagres. Porque eu e você não podemos também escrever um livro da nossa vida glorificando a Deus, falando do meu testemunho, falando da minha conversão. Meus irmãos, imagine quantas vidas o seu testemunho pode alcançar. Nós vemos grandes pregadores, grandes homens que caminharam com Deus, Billy Graham, que tem diversos livros. Nós vemos John MacArthur, um grande homem conhecedor das Escrituras. Nós vemos grandes homens aí que deixam legados. John Wesley, Whitefield, deixam experiências da vida deles que vão passando de gerações a gerações. Porque você, como ali, um filho de Deus, por que você também não pensa, por que esse legado não arde no seu coração? Por que você ali não escreve algumas experiências que você teve com o Senhor? Por que você ali não declara algumas experiências que você teve com o Senhor? Não esqueça do que Deus já fez na sua vida, meus irmãos. Não esqueça do que Ele ainda pode fazer. Mas declare as coisas que o Senhor tem feito na sua vida, e as pessoas vão sentir Ele através do seu testemunho. Nós vivemos um cristianismo muito morno, nós vivemos um cristianismo muito manso, onde hoje praticamente ali é algo difícil de se escutar. Houve um milagre ali, houve uma transformação na igreja, houve um avivamento, né? É muito difícil, e as pessoas, esse dia a gente estava conversando com o Juninho, como vai vir um avivamento, né? Como será o avivamento? Como será algo desse tipo, né? E isso acaba virando até conto de histórias, meus irmãos. Em alguns lugares a Bíblia é considerada como histórias, né? Alguns lugares a Bíblia é considerada ali como só fábulas, né? Vamos dizer. E as pessoas tiram a credibilidade da Bíblia, falando que é um livro antigo, que as coisas de Deus já não prevalecem. Quando na verdade a palavra fala que tudo no mundo vai se acabar, paus e pedras se moverão, mas a palavra do Senhor ainda continuará, de eternidade e eternidade. E aqueles discípulos ali testemunharam grandes coisas, escreveram capítulos da Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. E nós, como herdeiros dessa palavra, né, cooperadores, nós temos que também levar essas escrituras e essas experiências e trazê-las para as nossas vidas. E ali os discípulos foram convidados para caminhar e presenciar essas coisas com Jesus, coisas grandiosas. E faltando o vinho, no versículo 3 diz assim: a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Então vemos ali o que? Que a mãe de Jesus, ela já foi direto ao ponto. A mãe de Jesus já foi direto a quem sabia. A mãe de Jesus já foi direto a quem tem o controle. A mãe de Jesus já foi direto a presença que estava ali. O que eu aprendo com Maria é que quando eu tenho um problema, eu tenho que ir direto para Jesus. Eu não posso caminhar o meu problema para terceiros, eu não posso caminhar o meu problema para desconhecidos, mas eu pego o meu problema e encaminho ele direto para Jesus. Porque muitas vezes a nossa vida não consegue andar, porque muitas vezes a nossa vida não consegue seguir certas coisas, porque nós estamos encaminhando nossos problemas, direcionando nossos problemas para lugares que não vão nos ajudar, não vão nos fortalecer. Nós procuramos às vezes autoajuda, psicólogos, né? Não estou falando que isso não é bom, claro que se isso pode te ajudar, você deve procurar, mas você deve procurar primeiramente aquele que te deu a vida,
aquele que tem o dom da vida, que é Jesus. E Maria é muito respeitada por conta do seu temor a Deus. Maria é muito respeitada pela sua conduta a Deus. Então Maria é um grande exemplo para nós cristãos a seguir e a praticar. Ela pega o problema e ela leva direto a quem sabe. Mas o que o texto vai relatar é que muitas vezes, meus irmãos, não é na hora que eu e você vamos levar o nosso problema que Deus vai agir naquele momento. Às vezes não é na hora que nós clamamos ao Senhor que nós ouviremos a sua voz. Mas a partir do momento que nós clamamos, entramos no mundo espiritual, né? Nós já demos o primeiro passo, nós já fizemos o primeiro contato de entregar nas mãos de Jesus. Nós já tivemos a primeira experiência de vir a solução para a nossa vida. É ter o contato com Jesus, é levar diretamente a Ele. E no versículo 4 vai falar assim que Jesus não dá a resposta esperada que Maria queria. Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. O que a gente vê nesse versículo? Às vezes algumas pessoas vão falar: nossa, mas Jesus foi desrespeitoso com sua mãe. Nossa, Jesus foi meio rude com sua mãe, né? Por ser Deus. Por que ele falou desse jeito? Mas é que aí você tem que entender o texto, as coisas que estão por trás do texto. Mulher pode ter sido no sinônimo de senhora ou senhorita, né? Então pode ter sido nesse tipo de tom que Jesus falou: senhora, que tenho eu contigo? Que Jesus está falando para ela, o que temos nós em comum? Porque Maria tinha que saber que Jesus tinha ali as suas previsões. Maria tinha que saber que Jesus ali tinha as coisas sob controle e que ela não poderia chegar ali e falar: Jesus, acabou o vinho, faz vinho aí, resolve logo o meu problema, faça algo aí que a festa vai desandar, que a cerimônia vai ser mal falada, que implantar algo sobre ali a ocasião que estava tendo. Porque nós, quando acontece um problema, qual que é a primeira reação que nós temos? É ter um desespero, né? É reagir, não para resolver, mas reagir para aumentar. Às vezes nós estamos na nossa casa, estamos estressados e acontecem pequenas coisas como o leite ferver e cair sobre o fogão, e ali nós falamos em línguas, várias línguas que até Deus desconhece. Então nós temos que ter essa cautela de saber que quando acontece um problema nós temos que esperar em Deus, esperar que Ele resolva conforme o seu tempo, porque às vezes se Ele resolver imediatamente, o que vai acontecer? Amanhã você vai errar de novo, e vai errar de novo. Se Jesus fizesse ali a vontade de Maria, opa, traz vinho, apareça, então não teria a passagem em si, não teria o processo da transformação, não teria ali a glorificação de Deus, porque o milagre serve para glorificar a Deus, né? Para mostrar a deidade, né, de Jesus Cristo como Deus. E Jesus ali naquele casamento representa a presença do Senhor, a presença de Deus, como que Deus age na nossa vida. Então Jesus ali, o que ele faz? Ele breca a sua mãe. Ele fala assim: mulher, calma, senhorita, calma, é no meu tempo que as coisas acontecem, é no meu tempo que as coisas fluem, fica na sua aí, continua aí conversando, e tudo que eu falar para você, você acata. Então Deus, Ele nunca opera um milagre sob desobediência, Deus nunca opera um milagre sobre frustração, Deus nunca opera um milagre sobre a desordem. O Senhor quer primeiro obediência. Então, para que você tenha acesso às coisas do reino de Deus, existem, irmãos, processos. A gente pode ver na Bíblia que quando Deus prometia algo para os seus discípulos, quando Deus prometia algo para os homens da fé, Jesus não fazia algo imediato. Abraão, por exemplo: Abraão, você será o pai da fé, você será pai de multidões. Aí Abraão, ansioso, como todos nós somos, que ele faz?
passa por cima, né? Tem filho com outra mulher, e Deus tinha falado para ele: Abraão, não vai ser assim, né? Abraão queria dar ali a herança, né, para o seu servo, queria que o seu servo ali tivesse um filho com sua esposa, para que ali ele pudesse passar ali a promessa. Mas Deus trabalha, meus irmãos, com o tempo, Deus trabalha ali com os fatos. Então não adianta você querer atropelar as coisas de Deus, e Abraão acabou errando nisso, mas Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir as coisas na nossa vida. Quando Deus promete algo para você, é só você ter calma e esperar no Senhor. Espere no Senhor, tenha confiança nele. As dificuldades acontecem para aumentar a nossa confiança em Deus, amém? Então espere no Senhor que as coisas vão se ajeitar. Então ele dá uma primeira repreensão em sua mãe, e a sua mãe, perceba que Maria mais uma vez não retruca. Olha como Maria é uma mulher sensata, olha como que Maria é uma mulher temente ao Senhor. Ela faz assim no versículo 5: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Meus irmãos, quantas vezes Deus repreende a mim e a você, e nós ainda continuamos errando. Mas Maria é repreendida apenas uma vez, ela não retruca, ela não contesta Jesus, como muitos ali contestavam, como os fariseus faziam. Mas Maria é uma mulher que tem tanta confiança em Deus, mas ela crê tanto na presença do Senhor, que ela chega aos servos e fala assim: fazei tudo quanto eles vos disser. O que Maria está dizendo ali? Não temam, não se apavorem, não se desesperem, apenas façam tudo o que Deus disser, apenas faça tudo o que Jesus disser. Meus irmãos, apenas faça o que a palavra dele manda, apenas faça o que os mandamentos dele diz, apenas faça isso. Maria não prega, Maria não aglomera, Maria não aumenta o problema, ela só fala assim: façam o que ele disser. Vocês querem que as coisas voltem a ter controle? Faça o que Deus disser. Apenas isso ela diz aqui no texto. E no versículo 6 falam assim que ali estavam postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. O que significava essas talhas? As cerimônias ali de purificações, quando as pessoas entravam em uma casa, elas ali usavam as talhas ali para lavar suas mãos, lavar ali os seus pés, lavar ali, uma cerimônia mesmo, a água, purificar ela, né? Então elas usavam essas talhas ali para colocar jarros de águas de 80 até 100 litros de água, né? Então Jesus dá a primeira ordem ali, o primeiro comando: tragam para mim esses jarros, né? Esses potes, e enchei d'água essas talhas, e encheram até em cima. No versículo 7, meus irmãos, diz assim: disse Jesus: enchei d'água essas talhas e encham-lhe até em cima. O que nós vemos aqui, o que nós podemos extrair daqui, é quando Jesus vai operar algo, é quando Jesus vai fazer algo grande em nossas vidas, meus irmãos. Ele não começa por pouco, ele não começa por baixo, ele começa logo lá em cima. Ele fala assim: pegam essas talhas e encham, transbordem, e encheram-nos até em cima. Quando Jesus vai fazer algo na sua vida, meu irmão, quando Jesus vai operar algo na minha, na sua vida, o que vai acontecer? Ele vai transbordar, ele vai encher, ele vai inundar o seu coração, ele vai fazer uma transformação
transformação gigante na sua vida. Ele não vai fazer algo pouco, meus irmãos. Ele não é um Deus de pouco, mas Ele é um Deus de muito. Ele é um Deus de transbordo. Ele é um Deus de grandes coisas. E Ele já mostra ali: encham, 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 até em cima. Quem sabe você chegou aqui esta manhã desanimado. Quem sabe você chegou aqui esta manhã frustrado. Quem sabe você chegou aqui esta manhã vazio. Quem sabe você chegou aqui com algum contrito na sua vida. E Jesus está falando assim: encha, encha, transborda até em cima. Você não vai sair daqui o mesmo, meu irmão. Se você crê nessas coisas que Jesus fez, é impossível você sair daqui o mesmo. Você vai sair daqui cheio até em cima. Assim como aquelas talhas estavam vazias, a palavra de Deus diz que nós somos como vasos na mão de Deus, como vasos na mão do olheiro, e Ele nos molda, e Ele nos faz conforme a sua vontade. Então Ele nos enche conforme o seu Espírito. Esta manhã Ele está nos enchendo, nos transbordando até em cima. Amém? Que nós possamos crer verdadeiramente nessas palavras que são simples, porém poderosas em nossas vidas. E vai falar assim: e disse-lhes: tira agora e leva ao mestre-sala. E levaram. O mestre-sala, como nós podemos dizer aqui, era como se fosse um juiz matrimonial, alguém ali que observava o casamento, alguém ali que dava ali tipo de uma nota para o casamento, né? Ele estava ali fazer parte dessa cerimônia. Vamos dizer que ele era um juiz mesmo, uma autoridade, um mestre, que ele relataria esse acontecimento e toda a sociedade ficaria sabendo o que houve ali. Toda a sociedade saberia a grandiosidade que Jesus fez ali naquele casamento. Então Jesus, meus irmãos, quando Ele fizer algo na sua vida, quando Ele fizer algo na minha vida, a primeira coisa que Ele vai mostrar é para quem está em volta. A primeira coisa que Jesus vai mostrar é para quem está te observando. Jesus vai mostrar as coisas que Ele faz na sua vida para quem duvidou de você. Jesus vai mostrar as coisas que Ele faz na sua vida para quem não acreditou em você. Jesus vai mostrar o que Ele fez na sua vida para quem jamais ouviu falar dEle. E aquele mestre-sala ali também vai ter essa experiência, vai ver algo que ele nunca tinha visto como mestre, porque havia um mestre maior que ele ali naquela sala, havia uma presença divina ali, e ele ainda não teve contato com algo do tipo. Porque esse milagre de Jesus é tão importante, é porque ele trabalha vários fatores. Ele trabalha a obediência, ele trabalha a espera, ele trabalha o controle de Deus sobre a situação do casamento, ele trabalha ali a divindade de Deus. Então esse milagre, muitas vezes alguém vê isso como algo simples. Jesus transformou água em vinho e pronto. Não, meus irmãos, foi um sinal de Deus ali, foi algo divino. Então nós não devemos olhar essa passagem como uma simples transformação de água em vinho, mas nós devemos ver uma transformação divina, algo que só o próprio Deus poderia fazer ali, e mais ninguém. Amém? E eles levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado da água, chamou o mestre-sala ao esposo. Então vai falar ali que nem o mestre-sala, porque ele estava acompanhando o casamento, ele estava vendo os fatos que ali haviam acontecido, e ele ficou intrigado. Ele começou a falar: mas de onde está vindo esse vinho? De onde está vindo essas coisas? Pois eu estou aqui acompanhando este casamento, eu estou aqui desde o começo, e para o que parecia o vinho estava acabando, para o que parecia algo que começou mal,
estava indo de mal a pior, estava indo para um desastre. Meus irmãos, quando Deus ele age na nossa vida é algo desse tipo. Nós estamos caídos, nós estamos abatidos e de repente vem aquela força, de repente vem aquele algo sobrenatural. E as pessoas perguntam: da onde veio isso? Como aquele drogado se ergueu? Como que aquela mulher depravada restituiu a sua vida? Como que aquele homem quebrado se levantou? Como aquela família destruída se reergueu, se reconstruiu? Como? Então o mestre Sala fica intrigado com o que Jesus fez ali. O mestre Sala fica ali tentando entender como é o agir de Deus. É um agir inesperado, é algo que a gente não pode premeditar, é algo que nós não podemos saber de onde vem, de onde vai, é divino. Então ele fica assim: mas da onde? Como aconteceu isso? Então quando Jesus operar algo em nossa vida, a primeira coisa que as pessoas estão do lado de fora, elas vão querer saber como a vida dele transformou, como esse fato aconteceu, como essa experiência transformou ele. E ele fica tão intrigado com aquilo que ele chama logo aquele que era responsável pela festa. Ele fala assim: chama o noivo, chama o noivo, chama o noivo. Só que o verdadeiro noivo estava presente ali. O verdadeiro dono da festa, o verdadeiro homem enviado por Deus era Cristo. O noivo estava presente naquela vida, o noivo estava presente naquela cerimônia, o noivo estava presente sobre aquele começo de uma família, porque o casamento é tão importante para Deus, porque ele representa a família, ele representa a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nada melhor do que num casamento o noivo está presente. E ele ali fala: chama o noivo, chama, eu quero falar algo com ele. E ele diz assim, no versículo 9: e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo onde viera, se bem o que sabiam os serventes que tinham tirado da água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Meus irmãos, o que Jesus mostra ali naquele casamento? Que não é porque algo ruim está acontecendo que vai permanecer. Não é porque algo ruim está te frustrando que vai permanecer. Não é porque algo ruim está atrapalhando a sua caminhada vai permanecer. Mas o que Jesus está mostrando ali é o que o melhor dele ainda está por vir. É que a transformação dele na sua vida ainda está por vir. Ainda está para transbordar, ainda está para encher. O melhor de Deus na sua vida ainda não aconteceu. A caminhada com Jesus Cristo vai sempre te mostrar coisas maiores do que você vê. Nós conhecemos pessoas que falam assim: eu já vi de tudo nessa vida. Não, meu irmão, você ainda não viu nem o começo do que Deus pode fazer. Aquele homem, com toda a sua experiência, com toda ali a sua bagagem, nunca tinha visto algo daquele tipo acontecer. E o que aconteceu naquele momento? A glória de Deus foi manifestada, o nome de Jesus Cristo foi exaltado, porque ele teve o controle do casamento, ele teve o controle da situação, ele estava sobre toda a causa, porque ele é o advogado que nos defende, ele é o verdadeiro juiz, ele é o verdadeiro mestre que está sob o controle de todas as coisas. Então Jesus está mostrando para as pessoas à sua volta que ainda vai acontecer coisas grandiosas na minha e na sua vida. Você tem que crer e você tem que levar isso para a sua vida todos os dias. E Jesus, no versículo 11, diz assim:
Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então nós podemos ver que os próprios discípulos ainda não criam em Jesus, não ainda tinham a fé em Jesus Cristo. Mas quando eles viram o controle, o poder do Senhor, a manifestação da glória de Deus, a palavra diz que eles creram em Jesus. Eles acreditaram. Às vezes o que falta em mim e você é crer em Jesus, é acreditar nessas manifestações que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Que nós possamos orar para encerrar.